Quanto vai custar minha obra? É uma das principais perguntas feitas por quem vai construir sua casa própria, sua loja, centro comercial, igreja, prédio, enfim, qualquer construção. E a pergunta seguinte normalmente é: dá para estimar o valor? Vamos abordar aqui algumas situações que podem influir no custo de uma obra e se dá para fazer estimativa confiável ou não. Para facilitar a análise, vamos nos ater ao caso de obras residenciais de pequeno a médio porte, simplificando as comparações. Imagine a seguinte situação: você passa de frente a uma casa pronta e acha a construção perfeita, exatamente como vinha idealizando. Mas esta casa não está à venda. Inclusive, seus futuros moradores já estão se mudando para o local. Então você resolve fazer uma casa exatamente como aquela e, para sua sorte, consegue as informações de quanto aquele proprietário gastou em sua construção. Agora ficou fácil, não? Dá para saber quanto vai custar sua obra, já que vai replicar o projeto desta casa ideal. O proprietário da casa que você está olhando é um cara tão legal que, após alguns minutos de conversa, além de te oferecer o projeto da casa dele, ainda se oferece para ir no seu terreno e dar algumas dicas. No dia combinado, o sujeito, vamos chamá-lo de Sr. Fulano, chega no seu terreno antes do horário combinado e bem disposto. Após te cumprimentar, ele olha para o terreno e faz aquela cara de surpresa ao dizer: meu amigo, meu terreno era completamente plano. Este seu lote é muito descaído profundo. Você vai gastar uma grana aqui que eu não gastei, ou terá que usar um projeto diferente. Vocês continuam ali conversando e um morador das proximidades se aproxima. Logo ele já está dentro da conversa e aí vem mais uma informação. O morador informa que as construções do local precisam de fundações com estacas profundas, pois o terreno superficial tem baixa resistência. Senhor Fulano diz então que no lote dele usou fundações bem superficiais, as chamadas sapatas, porque com pouca profundidade o solo já tinha bastante resistência. Com isto, você já conclui que vai gastar bem mais na fundação também do que seu novo amigo gastou na casa dele. Aí você analisa com a ajuda do Sr. Fulano que muito provavelmente não vai dar para replicar aquela construção no seu terreno. Ou se for fazê-lo, terá que gastar bem mais que o desembolsado na obra já realizada. O que mais pode influenciar no custo de minha obra? Nossa pequena história é somente para ilustrar como a simples mudança de local de uma construção pode trazer um panorama totalmente diferente de necessidades e custos para uma obra. Outros fatores podem influenciar no custo da construção, como: fator 1, mão de obra. Este custo pode ter variações consideráveis, dependendo do modelo de contratação, seja empreitada com pessoa física ou jurídica, administração própria, experiência dos construtores, tempo de execução da obra, se o setor da construção está aquecido ou não, porque pode faltar gente e, consequentemente, aumentar os valores. Fator 2. Materiais. Não é somente o padrão de acabamento que fará uma obra ser mais cara ou mais barata. Também o processo de compra pode fazer sua obra custar mais que o necessário. Comprar sem cotações, adquirir mais material do que precisa, desperdício ou falta de qualidade de alguns itens podem encarecer o processo. Fator 3. Acabamento. Este item é um clássico nas razões para as obras mais caras ou mais baratas. Você pode ter um piso de R$ 20 o metro quadrado
ou um de R$ 100 ou até mais. Pode ter uma casa com forro de gesso sem laje, como pode ter uma casa com laje, forro de gesso, sancas e detalhes de madeira. Fator 4. Projeto. As soluções de projeto podem ser determinantes no aumento de custo de uma obra. Poder visualizar o que será construído é característica de um bom projeto. Atualmente, existem modelos de projetos que simulam sua construção de forma virtual, conhecido como sistema BIM, o que permite aumentar bastante a precisão do custo previsto em relação à obra pronta. Quanto vai custar minha obra? Dá para estimar o valor? Bom, agora podemos falar diretamente sobre a estimativa de custo de uma obra. Já ficou claro que, de maneira prévia, sem projetos prontos e estudos do terreno, você não terá como orçar o custo de sua obra de forma exata. Porém, fazer a estimativa do custo da obra é perfeitamente possível. Você precisará de um profissional com experiência para esta tarefa. Definindo o que pretende fazer e com assessoria correta, poderá ter uma estimativa com boa aproximação, o que te permitirá ajustar o tipo de projeto que pretende e pode, de fato, executar. Uma parte importante da sua construção pode ser estimada de forma relativamente simples, com o uso de custos por metro quadrado disponibilizados por alguns órgãos públicos e privados, como o CUB do Sinduscon de cada estado, os índices da editora Pini, o SINAP da Caixa Econômica Federal, além de revistas e sites de construção especializados. O site Gerência de Obras tem um simulador de custo de obras para quem pretende construir nos estados de Goiás e Distrito Federal. Este simulador utiliza informações dos Sinduscons destes dois estados. Lá você informa a área de construção que pretende, escolhe o tipo de obra, padrão de acabamento e com estes dados o site retorna o valor da obra. Os custos de obras informados pelos Sinduscons são baseados no CUB, que é o custo unitário básico. Estes custos são calculados a partir de projetos padrões definidos pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que especificam todos os insumos que devem conter nesses projetos, tipo sua planta, padrão de acabamento, quantidade de quartos, nos casos residenciais, entre outras características. Os custos são calculados todos os meses e divulgados pelos sindicatos da construção de cada estado, como uma obrigação legal. É um indicador de alta confiabilidade para a construção civil. É bom observar que o CUB calcula somente os itens componentes do projeto padrão. Assim, pode indicar um custo por metro quadrado incondicional. Entram todas as despesas com material e mão de obra necessários à edificação de cada construção tipo. Os custos que dependem da realidade particular de cada obra não são considerados no CUB, mas precisam ser estimados em sua obra para que tenham um valor realista. Os custos que não estão inclusos no CUB são fundações, submuramentos, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamentos de lençol freático, elevadores, playground, obras e serviços complementares como muros e calçadas, urbanização, recreação como construção de piscinas e campos de esporte, ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio, impostos, taxas e emolumentos cartoriais, equipamentos e instalações especiais como fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão. Também não estão inclusos os projetos,
a remuneração do construtor e a remuneração do incorporador. Muitos destes custos não farão parte da construção de uma casa, mas é importante citá-los, já que não sabemos a finalidade da sua obra. Como calcular os custos específicos de meu projeto? Para que você tenha uma boa estimativa de custos, precisará fazer um estudo preliminar ou um anteprojeto, que permita representar graficamente sua intenção de construção. Com o estudo preliminar, um profissional habilitado, seja um engenheiro ou arquiteto, poderá levantar as informações necessárias para definir os custos complementares e somar com a estimativa já obtida com base no CUB, e assim totalizar o valor. Vamos dar um exemplo de quanto vai custar minha obra. Como exemplo de caso, vamos admitir que você tem um lote de 300 metros quadrados, com frente de 12 metros e profundidade de 25 metros. O terreno é no meio da quadra, em um loteamento na cidade de Goiânia. No seu estudo preliminar, definiu que irá construir uma casa de 2 pavimentos, com 200 metros quadrados, sendo 100 metros quadrados em cada pavimento. A casa terá 3 quartos e o padrão de acabamento será alto, atendendo tipologia do CUB que mais se enquadra no nosso caso. Apesar de termos 3 quartos, todos terão banheiro. Com isto, o tipo a ser selecionado na tabela CUB será o R1A. Seu terreno tem uma inclinação de 2 metros para o fundo e não há construções vizinhas, tanto no fundo quanto nas laterais. Portanto, terá que construir todos os muros. Para definir o custo da construção, você entra no site Gerência de Obras e usa o simulador de custos de obra. Para nosso exemplo, encontrará o custo unitário com base em junho de 2020, o valor de R$ 1.966,57. O custo total da construção será então 200 metros quadrados vezes 1.966,57. Com isto, o custo da construção será R$ 393.314. Sabemos que este valor contempla o custo da edificação principal, sem incluir adequação do terreno, projetos e outros custos complementares. Desta forma, teremos que levantar o quantitativo e preços para contratação dos projetos de arquitetura e engenharia, aprovação dos projetos e regularização da obra, custos administrativos com o construtor, com o engenheiro RT, com encarregados, com mestre de obra ou a sua opção por empreita. Terá que incluir o custo de nivelar o terreno com aquisição de terra, locação de equipamentos para colocação e compactação. Terá que incluir a execução dos muros de arrimo, incluindo suas fundações, estruturas, alvenarias e impermeabilizações. Execução dos muros divisórios, fossas sépticas e sumidouros, caso o local não conte com redes de esgotos, instalações especiais como iluminação externa, água quente em torneiras, ar-condicionado, energia solar e também os custos complementares como paisagismos e calçadas. Agora sim, com estas definições, você poderá ter um custo bem aproximado de sua obra. Para obter o custo exato, terá que ter todos os projetos concluídos. É importante lembrar que os projetos demandam informações corretas para um bom desempenho, como levantamento topográfico para definição precisa dos volumes de corte e aterro, sondagens para dimensionamento das fundações e outras informações que o profissional projetista pode necessitar quando fizer o estudo do seu caso. O site Gerência de Obras traz sempre informações para quem pretende construir. Acompanhe nossas publicações e fique à vontade para fazer seu comentário ou perguntas. Até mais!